Quando a gente usa nuances diferentes, então às vezes eu falo um pouquinho mais rápido, aí eu dou uma parada para enfatizar aquilo que eu quero que você perceba, e você vai perceber que o gesto acompanha isso também. Que aí quando eu faço uma leve pausa, eu faço gestos mais lentos, mais pontuais. Quando eu disparo a falar, vou numa empolgação e tal, o gesto acontece mais rápido. Porque um acompanha o outro, tanto o corpo acompanha o tom de voz, quanto o tom de voz acompanha o corpo. Então, pensar nessas nuances diferentes faz muita conexão com as pessoas, prende a atenção das outras pessoas, porque elas começam a distrair, você volta ela e chama e fala: acorda, meu filho, que eu tô aqui falando com você, entende? É um chamariz, assim, porque senão começa... Sabe quando você tá numa estrada sem buraco, reto, o tempo todo que vai dando sono? Por mais que você não esteja com sono, aqui é a mesma coisa. Quando você vai assim, numa linguagem corporal... Não, precisa ter uns solavancos, umas curvas, uns momentos com uma pista mais estreita, outra aberta, tá? Isso faz muita diferença na conexão com as outras pessoas. E por fim, a última dica, ela tem muito a ver com a imagem que você passa para as pessoas junto com a comunicação. Então, assim, por mais que as pessoas gostem de você, por mais que elas tenham uma relação com você, por mais que elas saibam que aquela mensagem que você trouxe não tem a ver com você, elas conectam a mensagem ao mensageiro. Então, olha o impacto disso. Lançaram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a pessoa que anuncia a previsão do tempo. E quando ela anuncia que vai chover, vai ter nevasca, um tempo muito ruim, a popularidade daquele repórter diminui. Quando ele traz boas notícias de que veio o sol e que vai ser a temperatura agradável, não sei o que lá, a popularidade dele aumenta. Então, assim, aqui é um exemplo claro, que assim, ele não controla a previsão do tempo, entende? Ele não controla a mensagem que ele vai passar. Mas, quando a gente ouve uma mensagem negativa de uma pessoa, a gente, um filete de memória lá fica assim, sujo daquela pessoa que trouxe aquela mensagem. Então, isso serve para o momento da gente finalizar alguma coisa, para o momento de quando você fez uma pergunta para uma pessoa e ela começa só a te contar a desgraça e você amarra aquilo, trazendo o lado positivo, por exemplo, tudo isso vai contribuindo para a sua imagem ser mais positiva para aquela pessoa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu com uma aluna minha. Ela estava fazendo uma entrevista de emprego e aí no final ela podia fazer algumas perguntas para outra pessoa. E aí ela perguntou quais foram os desafios que a outra pessoa tinha encontrado na profissão, no trabalho e tal. E a pessoa, quando você pergunta dos desafios, ela vai pensar só na labuta. E aí, sabendo disso, qual foi a próxima pergunta que ela falou? E quais foram os projetos que você mais se orgulhou? E aí, quando a gente finaliza com algo mais positivo, a nossa imagem fica mais positiva. Então, numa entrevista de emprego é super interessante isso, a pessoa ficar com uma boa imagem nossa ali. Mas a mesma coisa a gente pode reverter quando a gente faz a pergunta. Então, por exemplo, ela poderia falar, quais foram os projetos que mais brilharam seus olhos? Ela pode falar, foi o projeto tal e tal, nossa, mas aquele projeto deu um trabalho, não sei o quê. Pode ser que a pessoa leve, mesmo uma pergunta positiva, ela leve para o lado negativo. E aí, é legal, por exemplo, você reverter. Então, assim, nossa, mas que legal que vocês, apesar desse esforço todo, de todos esses desafios, e não desses problemas, desses desafios, vocês fizeram esse projeto incrível, ou tiveram esse impacto incrível, ou que você conseguiu fazer, sabe? Você conduz aquilo para tirar o melhor daquela situação, para ver qual é o lado positivo daquilo.
Então, seja você fazendo a pergunta, seja a pessoa respondendo alguma coisa negativa e você amarrando com algo positivo, as duas coisas funcionam muito bem. E aí, sempre quando vocês forem dar um feedback para as pessoas, começa dando, por exemplo, coisas legais que ela fez, que isso vai diminuir a resistência para ela ouvir. Só que aí, quando você for dar as coisas que não são tão legais, o que você faz? Em vez de você falar, ó, isso aqui foi incrível, isso aqui foi maravilhoso, e isso aqui não foi tão bom, a gente poderia melhorar e tal lugar. Você fala, isso aqui foi incrível, você foi muito bem, não sei o que lá. Mas para você ficar melhor ainda, para o resultado ser ainda melhor, para você conseguir ainda mais reconhecimento, se a gente fazer esses ajustes tais aqui, pode ser muito positivo. Entende? É pegar aquela informação que você ia dar e transformar ela na melhor forma para tirar o melhor da outra pessoa e conseguir tirar o seu melhor também.